Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para tratar de um assunto sério novamente e hoje eu irei falar sobre o bullying. Bullying, caso você não saiba, são práticas agressivas praticadas com pessoas consideradas fracas psicologicamente ou fisicamente. E nada melhor do que tratar disso com uma pessoa que já sofreu bullying igual eu. Então hoje eu irei relatar o que aconteceu comigo e ainda dar dicas para você que sofre bullying. Bom, eu vou começar contando a minha experiência com o bullying. Bom, quando eu tava no 6º ano, eu comecei a sofrer o bullying. Eu tava com mais ou menos uns 11 anos, 10 ou 11 anos. E na escola que eu estudava, era uma escola de elite, ou seja, só estudava filho do empresário, filho do prefeito, essas coisas. E as meninas dessa escola, como por serem de elite, eram patricinhas. E elas seguiam um certo padrão, que é ter cabelo liso, ter caderno da Capricho, só usar roupa rosa, só usar roupa de marca, é Adidas, é iPhone, essas coisas. E eu não tinha nada disso. Aí o que as meninas fizeram com uma menina toda estranha que não seguia o padrão delas? Começaram a zoar. E eu, na época, eu tinha o cabelo crespo. Aí elas ficavam me falando: nossa, seu cabelo é muito feio. Nossa, por que você não alisa o seu cabelo? Teve até uma que falou assim: você só fala comigo quando você abaixar esse cabelo ruim. Aí isso me deixava muito magoada. E como na época eu era pré-adolescente, a gente fica... quando a gente fica ressentido por não fazer parte de um padrão, a gente pensa que a gente tem que seguir o padrão, né? Aí eu fui e alisei o meu cabelo com guanidina. Foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida. Aí eu achava o seguinte: bom, como agora eu tô fazendo parte do padrão, eu tô com o meu cabelo liso, elas vão parar de me zoar. E não foi o que aconteceu. Aí que elas começaram a me zoar mais ainda, porque elas viram que eu sou fraca. Quer dizer, elas viram que eu era fraca psicologicamente. Eu cedi ao padrão que elas estabeleceram. Aí que elas começaram a me zoar mais. Elas me zoavam porque por qualquer coisa que eu fazia. Por exemplo, quando eu falava alguma coisa, a outra repetia em tom de deboche. Eles me zoavam porque eu tenho a voz grossa. Me zoavam porque eu praticava esportes muito bem. Era mais relacionado à inveja, porque, por exemplo, nos esportes eu era muito boa. Eu já ganhei medalha de queimada, já ganhei medalha de um monte de esportes, porque eu era muito boa praticando esportes até o 5º ano. E quando chegou no 6º ano, aí eu tava jogando essas coisas, e quando eu errava um saque no vôlei, alguma coisa assim, elas ficavam: ah lá, mão furada, ah lá, não sabe nem pegar uma bola direito. E isso foi me deixando muito magoada. Aí até hoje eu tenho medo de bola, porque eu fiquei com trauma, porque tudo que eu fazia nos esportes, elas me zoavam. Aí isso me deixava muito triste. Também teve um episódio de bullying que, acreditem ou não, foi com a professora de matemática. Acreditem ou não. Particularmente, eu odeio matemática. Eu coloco qualquer número na minha frente que eu não vou entender. Eu acho que matemática a gente só tinha que aprender a contar dinheiro, que é a única coisa que eu faço na minha vida, que eu mais uso matemática para contar dinheiro. O resto eu não sei para que serve. Eu nem vou fazer faculdade de alguma coisa que tenha matemática, porque eu tenho um ranço de matemática. E foi essa professora que colocou esse ódio de matemática em mim. Porque foi assim: eu sempre tive muita dificuldade em matemática, porque eu não tenho raciocínio lógico. E como eu não tinha raciocínio lógico, eu não entendia matemática, essas coisas, eu tirava notas baixas, porque eu não entendia essas coisas. E essa professora, ao invés de ela me ajudar, ela começou a me zoar. Ela não tentava me ajudar, ela só me esculachava, sabe por quê? Igual aconteceu uma vez. Eu era muito tímida, eu até hoje sou muito tímida. Aí ela era ódio. Eu tenho um ódio dela, até só de falar já me arrepia, porque ela era uma péssima pessoa. Eu pegava o meu caderno, eu cheguei pra ela e perguntei: ah, você pode me explicar isso assim, assim? Aí ela nem olhou na minha cara, ela só falou assim: senta no seu lugar e pergunta o que você quer perguntar, porque a sua dúvida pode ser de outro aluno. Eu falei: então tá, né? Aí eu fui e sentei. Aí quando eu fiz a pergunta, ela respondeu em tom de deboche a pergunta.
E ainda falou assim: é sério que você não sabe isso? Isso era pra você ter aprendido. Não é à toa que você tira nota baixa. Você não estuda, não faz nada. Você tinha que saber isso. Por que você não sabe isso? Sabe, me esculachou. E nisso eu fiquei muito triste. Eu tomei trauma de matemática. Aí que eu comecei a ir mal mesmo. Continuando o que eu estava dizendo, naquele dia eu fiquei muito ressentida porque ela não tinha o direito de falar comigo daquela forma, porque notas não definem inteligência, e mesmo eu indo mal, mesmo eu tirando notas baixas, ela tinha que me ajudar, não me esculachar. O papel dela ali é ensinar, não debochar do aluno por ele não saber. E se eu tô com dificuldade, se eu estava com dificuldade de aprender a matéria, ela tinha que me ajudar, me explicar, não me esculachar, se recusar a dar explicação. Aí depois desse dia eu voltei pra casa chorando. Aí no dia seguinte a minha mãe foi lá na escola, arrumou um barraco do caramba e me disse que eu ia sair daquela escola porque a direção não estava tomando nenhuma providência perante o que estava acontecendo comigo. E eu conheço muitas pessoas que tiraram os filhos dessa escola justamente porque o diretor não fazia nada perante a nenhuma situação. Aí depois que eu mudei de escola, a minha personalidade mudou muito, porque antes eu era depressiva. Eu achava que não adiantava eu estudar, que eu sempre ia tirar notas baixas. E quando eu mudei de escola, eu percebi que eu sou muito inteligente, eu percebi que eu sou muito bonita, ou seja, minha autoestima aumentou 100%. Eu tomei coragem de assumir o cabelo crespo. Depois vejam meu vídeo sobre o meu Big Shop. E essas foram as minhas experiências com o bullying, mas eu sei que eu tenho muitos mais casos para contar, só que eu não tô lembrando agora. E se eu lembrar de mais um caso, eu vou e gravo um vídeo falando sobre isso. Mas agora eu irei falar para vocês algumas dicas para você que sofre bullying. A primeira dica que eu tenho para dar é: não mude alguma coisa em você só para agradar os outros. Se você não está se sentindo bem desse jeito, que você mude para você. Não mude só porque o fulaninho acha feio, então eu vou mudar para agradar ele. Você não tem que agradar ninguém, você só tem que agradar a si mesmo. Dica número 2. Se você está sofrendo bullying ou sofreu alguma situação chata na sua escola, não tenha vergonha. Fale com a direção da escola ou fale com seus pais. Eles com certeza irão tomar alguma providência. Terceira dica: mesmo você estando muito irritado por alguma situação, alguma coisa, não rebaixe seu nível e bata na pessoa que te zoou ou bata em alguém, alguma coisa assim. Porque isso só fará você rebaixar o seu nível e ainda você sairá como culpado, porque você perderá a razão. Dica para finalizar o vídeo, não se nossas diferenças ou opiniões se tornam iguais. Só é brincadeira, se você só me chamou de gorda, então não com a última dica que eu tenho a dar, com certeza irá tomar uma providência. Eu espero que o que eu disse nesse vídeo te ajude bastante. Só porque você falou que você é feia, sua história nos comentários, eu gostaria muito de saber. De nada, você tem que vestir o que você quiser. Se inscreva no canal e deixe seu like e comente. Ninguém tem que determinar o que você tem em relação a bullying, e ninguém tem que determinar o que comentar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Dica número 6. Perceba se você não é o bulinador. Brincadeira só é brincadeira quando todos acham graça.